Boa tarde, pessoal. Eu sou Delma, sou professora da Escola de Enfermagem, no Departamento de Enfermagem Materna, Infantil e Saúde Pública, aqui da UFMG. Sou professora na disciplina de Enfermagem da Saúde da Criança e do Adolescente. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a consulta de enfermagem em puericultura, tá? No final a gente vai abrir para perguntas, tá? E eu espero que vocês façam um bom proveito da aula. Bom, como que seria feita a assistência de enfermagem em puericultura? Basicamente, ela representa talvez a principal estratégia para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil estabelecido pelo Ministério da Saúde. A assistência de enfermagem em puericultura ela precisa ter um caráter generalista, tá? Contínuo e centralizado no ciclo vital da criança e na família. Ou seja, para que a consulta de enfermagem em puericultura ela seja efetiva e de melhor qualidade, é importante que o enfermeiro tenha em mente um dos modelos de assistência conhecido como modelo centrado na criança e na família, ou cuidado centrado na criança e na família, onde as necessidades da família e da criança elas são respeitadas acima das necessidades do profissional, tá? Então, nessa assistência, existe a possibilidade de detecção de alterações que podem ocorrer durante a vida da criança e que vão depender de diversos fatores. Fatores esses que nós classificamos como fatores intrínsecos e extrínsecos. Por definição, o Ministério da Saúde ele diz que a consulta em puericultura é um conjunto de ações, na verdade, que tem como finalidade promover o crescimento e desenvolvimento das crianças tanto em condições físicas quanto mentais de forma adequada. E ela tem como foco especialmente as crianças na faixa etária de 0 até 5 anos, exatamente porque são crianças mais vulneráveis, seja do ponto de vista extrínseco, né, socialmente, no meio que são expostos, e intrinsecamente com relação à maturidade dos seus vários sistemas que a compõem, né? Então, qual que é o objetivo do acompanhamento de crescimento e desenvolvimento? Por que nós temos essa responsabilidade e para que ele serve? Basicamente, a gente tem que ter em mente que o objetivo principal dessa consulta de puericultura é a criança sadia. Então, a gente tem que tirar da mente que a gente vai atender a criança doente, ao contrário. O objetivo é a gente prevenir as doenças e promover a saúde dessa criança, tá? Ela vai nos dar parâmetros de crescimento e desenvolvimento que estarão diretamente relacionados à saúde, à nutrição infantil e indiretamente com a qualidade de vida da população. Por que então realizar? Basicamente porque nós temos como objetivo fazer com que essa criança seja no futuro um adulto saudável fisicamente, psiquicamente equilibrado, socialmente também. Tá? Então o objetivo principal seria promover a saúde da criança e prevenir agravos, identificando situações de risco e buscando atuar de forma mais precoce nas intercorrências. Então o que seria crescimento e desenvolvimento? Vários autores eles definem isso muito claramente. Crescimento ele tem um caráter mais objetivo, mais mensurável, ou seja, é um processo de caráter concreto, mensurável, que compreende a formação, o aumento da massa e a renovação dos tecidos. Já o desenvolvimento, ele implica basicamente na aquisição de competências e capacidades ao longo da vida da criança e do indivíduo. Então, crescimento e desenvolvimento é a soma dessas diversas habilidades, dessas mudanças que ocorrem ao longo do ciclo de vida da criança. Então, quando eu falei para vocês que o crescimento e desenvolvimento da criança ele sofre influência de fatores intrínsecos e extrínsecos, a gente tem alguns fatores muito importantes. Que, do ponto de vista do ambiente, a gente tem principalmente a alimentação a que essa criança é exposta, tá? Ou seja, uma criança, um exemplo clássico é a criança que é exposta ao aleitamento materno exclusivo e a criança que não passa por esse tipo de alimentação nos primeiros meses de vida. Cuidados com a higiene com essa criança, as condições psicoafetivas em que essa criança convive dentro da família, a exposição a violências, a exposição
as condições ambientais, por exemplo, saneamento básico, tá? E as condições sociais e culturais e econômicas também em que essa criança cresce e se desenvolve. Com relação aos fatores intrínsecos, a gente tem principalmente os fatores genéticos que estão relacionados também à hereditariedade da criança, não apenas, né, que a gente tem aí alterações metabólicas que podem acontecer ainda na vida intraútero, e fatores endócrinos que estão relacionados exatamente ao amadurecimento, por exemplo, do sistema imune da criança, que começa bastante imaturo e à medida que a criança que passa os anos de vida da criança, ela vai adquirindo mais imunidade. Nós temos algumas diretrizes para o atendimento de puericultura. Basicamente, a gente deve utilizar estratégias para captação dos recém-nascidos para que as ações se iniciem o mais precocemente possível. Dentro dessas ações, a gente tem, por exemplo, a ação do 5º dia, em que a criança que a mãe ou a família leva essa criança para fazer o teste do pezinho, por exemplo, e nesse momento a gente começa a fazer o primeiro atendimento de crescimento e desenvolvimento dela, né? Que vai além no caso da ação do 5º dia, ela vai um pouco além da consulta de puericultura propriamente dita, tá? Uma outra estratégia que a gente pode ter para captação precoce seria cadastrar a criança na unidade de saúde, abrindo um prontuário para que as equipes façam as anotações pertinentes. E esse cadastro pode ser feito mesmo antes da criança chegar até na unidade de saúde, por meio do próprio agente comunitário de saúde, que fica sabendo ali naquela comunidade do nascimento daquela criança. E a equipe de saúde, ela precisa estar envolvida no nascimento naquela nova pessoa, naquela área de abrangência. Os programas, as creches, as escolas, as associações de bairro, as igrejas a vizinhança como um todo, ela pode ser uma fonte de informação para que a gente possa captar esses recém-nascidos e a gente começar o mais precocemente esse acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, tá? E a partir do momento em que essa criança é captada, um calendário mínimo de consultas de puericultura ela deve ser estabelecido, tá? De forma que o maior número possível de ações em cada consulta seja também realizado. E uma das coisas que o Ministério da Saúde preconiza principalmente é que em todas as consultas de puericultura, a caderneta de saúde da criança ela seja devidamente preenchida, tá? Porque a caderneta de saúde da criança é hoje a caderneta de identificação, é o documento, é a história daquela criança, né? Então, se o profissional de saúde, em especial o enfermeiro, ele tem o cuidado de preencher corretamente essa caderneta, qualquer profissional de saúde, a qualquer tempo, ele vai compreender como que foi a evolução daquela criança nos primeiros anos de vida. Quanto ao calendário mínimo de atendimento, tá? Lembrando que, mais uma vez eu falo, calendário mínimo de atendimento, porque as equipes de saúde, a partir desse calendário, ela pode propor calendários mais detalhados, né? Com uma frequência maior de consultas. O Ministério da Saúde ele preconiza a primeira consulta de crescimento e desenvolvimento na primeira semana de vida, ou seja, dentro das ações do 5º dia, né? E a partir daí, no primeiro ano de vida, a realização de pelo menos 7 consultas, a realizar-se no primeiro, segundo, depois 4º, 6º, 9º e 1 ano de idade, tá? A partir do 2º ano de vida, essa consulta deve acontecer a cada 6 meses, pelo menos, e a partir do 3º ano de vida, uma consulta anual até a criança completar 6 anos de vida, tá? Esse seria o calendário básico. E como eu mostrei para vocês, desde 2013, a caderneta de saúde da criança ela passou ao longo dos anos por várias modificações e atualmente ela vem com uma característica bastante interessante, porque ela traz muitas informações para que a família cuide da criança. Ela traz também, além de cuidados nos primeiros meses de vida, ela traz todo o histórico de nascimento daquela criança, além de informações de desenvolvimento, de crescimento, de vacinação para aquela criança, tá? E ela também tem uma subdivisão entre meninos e meninas, já que a gente tem um perfil diferenciado, principalmente para o crescimento dessas crianças, tá?
Na consulta de enfermagem em puericultura propriamente dita, a gente tem algumas etapas muito importantes que a gente precisa seguir para que a gente preste uma assistência de qualidade, mais uma vez focada nas necessidades de saúde da criança e da família. Tá? Então a gente começa com uma anamnese ou histórico de enfermagem, onde a gente começa identificando aquela criança, né? E a gente entender qual é a relação da pessoa que está ali durante a consulta com aquela criança. Se é mãe, se é pai, se é avós, se são tios, né? Por que aquela pessoa que está levando aquela criança para a consulta de puericultura, qual a razão de ser aquela pessoa, por exemplo. Em geral, a gente vê muito pais e mães na consulta de crescimento e desenvolvimento. E dado momento você vê que é o tio que está levando. O que está acontecendo com os pais? Será que eles não estão tão próximos daquela criança? Será que eles estão com algum problema de saúde? Tá? Então é importante que nós investiguemos isso. Tá? A partir do momento em que a gente identifica as pessoas que nós vamos atender, é importante também que eles nos identifiquem, saibam da importância daquela consulta, tá? Porque a partir do momento em que a família começa a entender da importância da consulta de crescimento e desenvolvimento, para que ela serve, ela começa a comparecer mais, você consegue tornar aquela consulta mais valorizada por aquela família, tá? Então, a partir do momento em que você faz essa conscientização, as devidas apresentações, é necessária a investigação da queixa atual de saúde, né? Existe algum problema de saúde, algo que preocupe aquela família, tá? Se existir, quando que os sintomas aconteceram, com qual frequência, houve alguma intervenção, a família adotou algum tratamento, seja por automedicação ou por uma recomendação de algum familiar, tá? Ou ele procurou algum serviço de saúde que já começou a fazer algum tipo de tratamento, tá? Lembrando que muito comum nos primeiros meses de vida, a família muitas vezes não se queixa de uma doença, mas se queixa de dificuldades de lidar com a criança, com o lactente, né? Por exemplo, a criança inverte o dia à noite, né? Ou a criança tem muita cólica, ou a criança não consegue amamentar. Então, tudo isso a gente tem que entender o contexto em que aquele problema está acontecendo. São problemas que a enfermagem deve intervir prontamente, né? A partir da identificação dessa queixa atual de saúde, a gente vai investigar a história pregressa, tá? Então, nós estamos lembrando que a gente está falando da primeira consulta de enfermagem em puericultura, então uma consulta mais detalhada, tá? Então nessa primeira consulta a gente tem que investigar como é que foi o pré-natal, quantas consultas essa criança fez, teve alguma intercorrência durante o pré-natal, como foram as condições de parto, qual foi o Apgar de primeiro e quinto minuto, onde que essa criança nasceu, o tipo de parto, tá? Houve alguma intercorrência neonatal, tá? Aquela criança precisou ficar internada, houve algum problema de saúde com ele e também com a mãe, tá? Então são investigações bastante importantes para a gente conseguir estabelecer um cuidado mais efetivo e já desenvolver um feeling realmente para alguma possível complicação com que aquela criança possa vir a desenvolver ao longo do crescimento e desenvolvimento dela, tá? Passada essa fase, a gente entra na investigação dos hábitos de vida da criança, tá? E a primeira parte é investigar a alimentação da criança. E a gente precisa trabalhar trabalhar com a alimentação é algo bastante complexo. Eu ficaria aqui horas e horas só falando de alimentação da criança, tá? Mas a princípio é importante que a gente adote algumas noções básicas de como e o que a gente tem que estar atento à alimentação da criança, ou seja, a alimentação que aquela criança está recebendo está adequada à faixa etária dela. A gente tem que entender por qual motivo a família está oferecendo determinados alimentos para aquela criança, entender a cultura daquela família, tá? A gente precisa oferecer também garantia de acesso, sabor e custo acessível. Como assim? Eu posso até prescrever para orientar essa família para ingerir determinados alimentos, mas se a gente não entender como é que é a condição de vida dessa família,
eu posso estar dificultando muito o cuidado com essa criança. Então, o custo dos alimentos em que eu vou sugerir, eu tenho que estar sempre atenta, tá? Então, os outros princípios bem tradicionais, que a alimentação ela deve ser variada, colorida, harmoniosa e segura. Segura como assim? Segura para que a criança não sofra acidentes com a própria alimentação. Pedaços muito grandes, a consistência endurecida, tá? Então ela deve ser adequada a cada faixa etária. Então o Ministério da Saúde, ele preconiza 10 passos para alimentação saudável. Ou seja, até os 6 meses de vida, a gente sabe que deve se oferecer somente leite materno sem adição de nada. Nem água, nem muito menos chás, alimentos açucarados, nada, tá? E é muito comum, muitas vezes, a mãe falando assim, eu ofereci chá porque a criança estava com cólica nos primeiros meses de vida, né? Uma conduta que muitas vezes eu tomo, porque é uma cultura da família esse tipo de alimento, é falar assim, mãe, toma o chá, né? Porque tudo que você se alimenta vai estar sendo transferido para o seu filho por meio do leite materno. Então, a partir do momento que você toma o chá sem o açúcar, isso vai trazer benefícios para o seu filho também, tá? A partir dos 6 meses, a gente vai começar a introdução de alimentos de forma gradual, mantendo o leite materno, se possível, até os 2 anos de idade ou mais, tá? A partir dos 6 meses, então, a alimentação complementar deve acontecer com a introdução de cereais, tubérculos, carnes, frutas e verduras, pelo menos 3 vezes ao dia, na criança que ainda continua amamentada e na criança desmamada, no mínimo 5 vezes ao dia. Tá? Já a alimentação, além disso, a alimentação complementar ela deve ser oferecida de acordo com os horários da família, tá? Com adequação de consistência. A gente nunca deve amassar, ou melhor, a gente nunca deve bater esse alimento no liquidificador. A gente tem que amassar, ser mais espessa desde o começo, oferecida com a colher, com uma consistência mais pastosa no formato de papa ou purê, tá? E gradativamente aumentando a consistência, até que por volta dos 9, 10 meses de vida, a criança já esteja se alimentando dos alimentos da família, lógico que com a consistência adequada, ou seja, um feijãozinho mais cozido, legume mais cozido, né? E a oferta de alimentos para essa criança, ela tem que ser gradativa. Então, a família ela tem que começar introduzindo um legume por vez, uma fruta por vez e observar como que aquela criança vai reagir ao paladar daquele alimento e, ao mesmo tempo, observar a tolerância, possíveis reações alérgicas, né? Uma coisa que é preconizada pelo Ministério da Saúde é a introdução de ovos a partir dos 6 meses de vida. Mas é importante que a família observe se não vai haver reação alérgica, que é um alimento bastante alérgico, né? O consumo diário de frutas ele deve ser bastante estimulado entre as refeições, inclusive. Açúcar, até os 2 anos de vida, deve ser evitado, assim como enlatados, frituras, refrigerantes, balas e salgadinhos e guloseimas em geral, né? O sal também deve ser usado de forma moderada. A higiene dos alimentos também é algo que a gente precisa ensinar a família a fazer. Como que ela vai cuidar dos utensílios que a criança, que deve ser de uso exclusivo das crianças, seja pratos, talheres, a mamadeira, se for o caso, né? Como que a família vai conservar os alimentos, se ela vai congelar, se ela vai, por exemplo, a mãe voltou a trabalhar, se ela vai congelar o leite materno, como descongelar esse leite materno, como ordenhar esse leite, tá? De acordo com as preferências da família, a gente vai nortear as orientações alimentares, tá? E estimular a criança doente ou convalescente a se alimentar, oferecendo a sua alimentação habitual ou ainda alimentos que ela possa preferir. A gente sabe que uma criança quando adoece, muitas vezes ela fica com o paladar mais sensível, então ela não quer comer um determinado alimento, mas quando você oferece outro, ela acaba aceitando, né, pela própria doença. Então, naquele momento da convalescência ou da doença, aceitar essa preferência alimentar, não ser tão rigoroso com eles naquele momento, tá? O importante é que a criança se alimente para que ela tenha uma boa recuperação do momento do adoecimento. A partir dos 6 meses de vida, é recomendada a suplementação alimentar com ferro elementar na dose de 1 mg por quilo por dia, tá? O que daria aí, a grosso modo, a gente tem
quando o enfermeiro vai prescrever, ele tem que estar atento à apresentação do sulfato ferroso que está disponível. Em geral, na rede básica de saúde, a gente tem o sulfato ferroso na apresentação de 25 miligramas por ml, tá? Então, o cálculo que deve ser feito é na dose de 1 miligrama por quilo por dia. Alguns profissionais costumam arredondar essa conta para 1 miligrama, uma gota por quilo, tá? O Ministério ele é bem claro, é 1 miligrama de ferro elementar por quilo por dia. Esse arredondamento acaba dando uma diferença aí de 1, 2 gotas para mais na maioria das vezes. Então a gente precisa estar atento a essa padronização, tá? Uma outra questão que a gente precisa estar atento é com relação às eliminações da criança em cada fase de vida. Como é que estão as condições do xixi dessa criança? Quantas vezes ao dia a mãe troca a fralda? Como é que tá com cheiro forte? Tá escuro? Tá claro? Como é que tá a evacuação dela? Tá muito líquida? Tá muito pastosa? A cor dessa evacuação indica várias condições de saúde daquela criança, tá? Como que está o padrão de sono de repouso naquela criança? Na medida, a gente sabe que no RN ele tende a dormir mais, tanto de dia quanto à noite, né? E à medida que a criança cresce, ela vai perdendo a necessidade desse sono diurno. A partir dos 3 anos, a tendência é que a criança já não durma mais de dia, né? E a gente precisa entender quais fatores podem estar influenciando na má qualidade ou na boa qualidade desse sono, tá certo? Outra questão importante, principalmente para RNs, é no posicionamento da criança ao dormir, ou ainda na presença dessa criança na cama dos pais, né? Que são questões de segurança para essa criança extremamente importante. A gente sabe que hoje é preconizado que o recém-nascido ele durma com a barriga para cima, né? Essa posição é a mais segura para evitar a morte súbita do recém-nascido, né? A morte súbita do lactente também. E o fato dos pais colocarem a criança na cama para dormir com eles, apesar deles acharem que é uma medida de segurança, ao contrário, oferece muito perigo para ela, porque muitas vezes os pais adormecem, né? Principalmente a mãe, pelo cansaço do dia a dia de ter uma criança pequena em casa, né? Acaba adormecendo e aí pode rolar sobre a criança, bater o braço, etc. E provocar um acidente bastante indesejado e oferecer bastante perigo à vida dessa criança, tá? O vestuário também precisa ser avaliado. É muito comum a gente receber nos consultórios crianças lindas, cheio de chuquinhas, calça jeans, né? Ou totalmente empacotados, principalmente recém-nascidos. Aí você vai fazer o exame físico nela, a criança tá cheia de miliare, né? Tá suando horrores. Então a gente precisa ensinar esses pais que tipo de vestuário ele vai utilizar, que é mais adequado para a idade. Por exemplo, as roupas de algodão para lactentes, porque eles se movimentam muito, são mais recomendadas, né? E evitar o excesso de roupa ou a pouca roupa também. E quais os sinais que ele vai perceber de que a criança está com calor ou está com frio. Por exemplo, tocar a mãozinha, o sinal de vermelhidão e de erupção cutânea na pele, né? Um outro ponto importante dentro da consulta de enfermagem é com relação ao banho e a higiene dados àquela criança, tá? Ao recém-nascido, ele pode ficar até 3 dias sem tomar banho, tá? Mas a gente está num país tropical e muitas vezes os pais ficam bastante reticentes quanto a isso. Então o banho a gente prefere, por esse hábito tradicional do brasileiro, recomendar um banho diário, né? Utilizando sabonete neutro, branco preferencialmente, lavando a cabeça uma única vez ao dia. E caso a família opte por dar mais banhos, o segundo banho não deve vir com sabonetes, tá? Somente na região íntima. E o uso, por exemplo, de o que aquela mãe ou aquela família faz para fazer a higiene íntima daquela criança. O uso de pomada de barreiras, o uso de lenço umedecido. Nos primeiros meses de vida a gente não recomendando apenas o uso de algodão com água, né? E a pomada de barreira somente em situações em que há hiperemia de pele. A higiene oral é algo que muitas vezes ela não é investigada pelo enfermeiro na consulta de puericultura.
muitas vezes porque a criança não tem dente. Mas o desenvolvimento dos hábitos de higiene oral, eles devem acontecer já nos primeiros meses de vida, para prevenir tanto a estomatite na criança, quanto no recém-nascido, no lactente, quanto também para desenvolver hábitos de higiene oral importantes. Porque a criança, a partir do momento que você ensina a mãe a limpar a boquinha dela todos os dias, desde o nascimento, ela vai se sentir desconfortável à medida que ela cresce e vai ter mais facilidade em adotar a higiene oral propriamente dita, a escovação do dente. O outro ponto é a higiene do ambiente. Essa higiene ela tem que ser avaliada de acordo com histórico de saúde da criança, se uma criança mais alérgica, né? Ou mesmo que a criança não seja alérgica, mas os pais têm um histórico de alergia, ou de alguma alteração imune, né? Já próprio da idade. Então a higiene do ambiente ela deve ser mais frequente, preferencialmente feito por meio de varredura úmida, né? A presença de animais domésticos, eles podem existir, mas preferencialmente vermifugados, né? Vacinados e no ambiente fora de casa, especialmente nos primeiros 3 meses de vida. E também a gente deve avaliar, nesse momento da consulta de enfermagem, a vacinação da criança, se está em dia ou não. Lembrando que a vacinação, na consulta de enfermagem, lá na atenção básica, a gente atende crianças tanto a termo quanto pré-termo, né? Várias orientações que a gente faz para essas crianças, a gente precisa, na criança pré-termo, corrigir a idade de nascimento dela, tá? Então, aspectos do crescimento e desenvolvimento dela, se a gente não fizer essa correção de idade, a gente pode, para fazer a correção de idade dessa criança, a gente pode fazer um diagnóstico incorreto da evolução dessa criança. Já a vacinação, na criança pré-termo, ela deve seguir o calendário vacinal básico, ou seja, a idade cronológica daquela criança, tá? Então, ela é igualzinho da criança a termo, tá certo? E deve ser feita a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança também, tá? E dentro da caderneta da criança, a gente tem vários marcos de desenvolvimento que a gente pode estar investigando. A gente pode questionar para a família, mas o ideal é que a investigação ela comece do momento que a criança entra dentro do consultório. A gente já começa a observar o comportamento, oferecendo um brinquedo para a criança, como é que ela troca esse brinquedo de mão, se ela conversa com a mãe, se ela olha para o ambiente. Tudo isso a gente vai observando ao longo da consulta de puericultura. Por fim, a gente na entrevista, a gente investiga o histórico social e familiar dessa criança. Os hábitos de vida dos pais, o estado de saúde deles, a idade dos pais, a escolaridade deles, se tem irmãos e a idade desses irmãos, tá? E o estado de saúde deles. Se ocorreu óbito em algum irmão no primeiro ano de vida, se há presença de doenças hereditárias na família, como câncer, lúpus, doenças autoimunes, tá? É muito comum, principalmente quando a gente está com o aluno no ambulatório, o aluno pergunta se tem história de hipertensão e diabetes na família? Tem, minha avó tem hipertensão e diabetes. Isso não é uma doença hereditária, isso é uma doença da idade, né? Então a gente tem que ficar atento à forma como a pergunta é feita para a gente não acabar desviando a nossa investigação e errando na nossa investigação. Como que é o domicílio dessa família, tá? A renda familiar, ela vai nos nortear muitas vezes nos cuidados em que a gente pode ter com aquela criança, tá? Em adequar a realidade daquela criança, mantendo aquela criança fisicamente e psiquicamente segura, apesar de muitas vezes a gente ter pais com renda familiar bastante limitada, tá? E se essa família recebe algum tipo de benefício. Passada essa fase da entrevista, o enfermeiro deve proceder ao exame físico, tá? E algumas questões são importantes na observação do exame físico da criança que diferem do adulto. Em geral, no adulto, a gente fala que o exame físico deve ser na direção céfalo-caudal. No caso da criança, ao contrário, a gente vai respeitar a oportunidade que a criança nos dá. Vai procurar sempre usar um tom de voz mais baixo, evitar gestos bruscos, né? Colocá-la subitamente na mesa de exame ou despila muito rapidamente, tocar essa criança com mãos frias. Eu prefiro inclusive falar para os pais ou para o acompanhante para poder despir essa criança e manter essa criança o mais tempo no colo possível, para que essa criança ela sinta segurança durante o momento do exame físico, tá?
Geralmente, também é interessante que, dependendo da faixa etária, você já pode começar a oferecer um brinquedo para essa criança ficar mais tranquila. A gente sabe que até os 6 meses de vida, a criança tende a não estranhar o avaliador, tá? Quem está examinando essa criança. A partir dos 6 meses, já é um marco de desenvolvimento, inclusive, o estranhar essas pessoas, o chorar durante o exame físico é algo esperado. Então o brinquedo ele pode ajudar bastante. O lúdico ele nos ajuda bastante a entreter essa criança e facilitar a nossa abordagem, tá? Então além disso, a gente sabe que nessa faixa etária dos 6 meses até os 2 anos, como eles estranham mais, quanto mais tempo também ele permanecer no colo da mãe ou do familiar, mais segura ela vai se sentir. A partir dos 2 anos, a tendência dessa criança é já aceitar melhor o profissional de saúde, a partir dos 3 anos especialmente, e inclusive auxiliar o profissional de saúde nas condutas dele, tá? É importante que o profissional ele faça o exame físico focado nas especificidades de cada faixa etária da criança que comparece em seu consultório, tá? Ele tem que estar equipado com os aparelhos necessários, como otoscópio, né, a lanterna, termômetro, todos os aparelhos adequados para que ele possa fazer uma investigação, um exame físico bem feito, tá? E é fundamental que em todas as consultas de puericultura as medidas antropométricas sejam realizadas, ou seja, a avaliação de perímetro cefálico, tá? De peso, perímetro torácico e da estatura da criança, tá? Além disso, a avaliação neuropsicomotor, ela pode ser feita por meio da avaliação de reflexos e comportamentos esses de caráter motor, adaptativo, pessoal, social e de linguagem. Alguns reflexos que a gente deve avaliar durante a consulta de puericultura basicamente seria o reflexo de sucção, tá? Em que o profissional ele coloca a mãozinha da criança na boca e a criança tende a sugar. Também o reflexo de procura, em que ao tocar na lateral da boquinha da criança, ela vai tentar procurar realmente o dedo do examinador, e esse reflexo ele tende a desaparecer até o 3º mês de vida, tá? Também até o 3º mês de vida, a criança tem reflexo de preensão palmar, onde a gente encosta os nossos dedos na mão da criança, ela vai apertar, tá? E muitas vezes os pais eles chegam e falam, nossa, ela já segura minha mão e tudo. É importante que a gente faça com que explique para os pais que isso é um reflexo apropriado para a idade que indica bom desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Já o reflexo plantar desaparece mais tarde, ele desaparece por volta do 9º mês de vida, tá? E ele é feito da mesma forma, colocando os dedos sobre os artérios do pé, e a criança tende a fechar os dedinhos, tá? O reflexo de Moro, ou reflexo do susto, ele é muito comentado pelos pais nas consultas de puericultura, porque o pai chega falando assim, meu filho tá assustando muito. E na verdade não é o assustar, é o reflexo apropriado da idade. Ele é mais intenso até o 4º mês de vida, mas até o 6º mês ele ainda pode aparecer em algumas crianças. Como é que ele é feito? Você pode segurar os bracinhos da criança e soltar subitamente, ou ainda quando você levanta a criança pela cabeça e solta solta levemente a cabecinha da criança para trás, ela vai tender a abrir os bracinhos, tá? O reflexo de galante, ele vai desaparecer por volta de 2 meses, tá? Com a criança de bruços, tá? Você vai fazer um estímulo lateral no tronco da criança, tá? E aí a criança ela vai tender a flexionar o tronco dela na direção em que o estímulo foi realizado. Já o reflexo de marcha, ele acontece também até o 2º mês de vida. Os pais ficam encantados quando a gente faz a criança andar. A gente brinca, vamos andar para ganhar papai. Os pais amam isso, né? Mas ele é muito mais intenso no 1º mês de vida, tá, gente? E você segura a criança pela axila e coloca ela de pé sobre a mesa, numa superfície plana, firme, tá? E essa criança vai tender a trocar os passinhos realmente. Isso é um reflexo muito importante para essa idade, tá?
um outro reflexo, o reflexo tônico cervical, em que você vai lateralizar, também chamado de reflexo do esgrimista, tá? Que quando você faz a lateralização da cabeça da criança para um lado e para o outro, a tendência da criança é esticar o membro, como é que eu vou falar? Ele vai tender a fazer um movimento de esgrimista mesmo. Ele vai elevar o membro contrário ao lado em que você está fazendo o movimento da cabeça da criança, enquanto que o outro bracinho vai tender a se elevar, tá bom? O perímetro cefálico, ou melhor, as medidas antropométricas, como eu disse, elas são essenciais. Lembrando, elas são essenciais, elas não podem ser a única função da consulta de puericultura. O que a gente tem visto muitas vezes é que os enfermeiros acreditam que a consulta de crescimento e desenvolvimento seja unicamente para fazer medição de medida antropométrica, e não é isso. Vocês estão vendo que existem muito mais informações que a gente deve coletar e intervir sobre elas do que somente sobre as medidas antropométricas. Elas são, sim, fundamentais, mas não são a única coisa que deve ser realizada, tá? Então, a gente deve fazer a mensuração do perímetro cefálico até os 2 anos de idade, e esse perímetro cefálico ele tem que ser anotado na caderneta e registrado no gráfico e comparado ao peso e altura da criança. O perímetro torácico também, ele deve ser ele não, dentro da caderneta da criança, ele não tem um gráfico para o perímetro torácico, mas ele precisa ser anotado e comparado ao perímetro cefálico, pois ao nascimento o perímetro cefálico é maior do que o perímetro torácico. Entre o 3º e o 6º mês de vida, o perímetro torácico ele vai se aproximar ao cefálico, e a partir do 6º mês, o perímetro torácico ele vai ultrapassar o perímetro cefálico, tá? Já o peso, ele é a medida mais sensível às variações nutricionais agudas, ou seja, qualquer processo, qualquer situação de saúde ou de doença que aquela criança esteja enfrentando, é o peso que nos vai nos mostrar que está acontecendo alguma coisa errada com aquela criança. Desde uma doença aguda, ou uma doença crônica, ou até mesmo a separação dos pais, a criança ela já se manifesta rapidamente. Apesar da gente ter os gráficos das medidas antropométricas, alguns ganhos ao longo do semestre, é importante que o enfermeiro ele esteja atento. Para quê? Porque muitas vezes a criança, o gráfico de crescimento dela, de peso, ainda não está dentro do padrão adequado, mas ele está ganhando um peso suficiente para aquela faixa etária dele. Ou seja, a gente tem que entender que a cada trimestre eu espero um ganho de peso. Ou seja, no primeiro trimestre a criança vai engordar 700 gramas por mês, no segundo trimestre 500 gramas, terceiro trimestre 500 gramas, quarto trimestre 400 gramas. Entre 1 e 2 anos, o ganho de peso da criança fica em torno de 160 a 250 gramas por mês. E a partir dos 2 anos de idade, em 1 ano a criança cresce de 2 a 3 quilos. E é muito comum a gente ver nos consultórios a família preocupada, porque eles, dentro do primeiro ano de vida, a criança ganha muito peso, e a partir do segundo ano, a partir do primeiro ano, isso já diminui de intensidade, e a família acha que está acontecendo alguma coisa de errada com essa criança, e não é bem assim, tá? Já a altura, ela não sofre tanto variação por conta de processos agudos naquela criança, né? Então ela não pode ser considerada um bom parâmetro para processos agudos, mas é um parâmetro importante para o crescimento, tá? Na criança menor de 2 anos, a gente vai utilizar a régua antropométrica, enquanto nos maiores de 2 anos nós vamos utilizar o estadiômetro ou então a fita métrica, tá? O que a gente espera? Que até o primeiro ano de vida, a criança tenha crescido 50% do tamanho que ela nasceu. Ou seja, se uma criança nasceu com 50 centímetros, ao final do primeiro ano de vida, ela tem que estar pelo menos com 75 centímetros. Tá? São parâmetros médios aí de evolução. No segundo ano de vida, em geral, a criança o lactente atinge metade da altura que ela teria na idade adulta. Ou seja, uma criança com 90 centímetros aos 2 anos de vida, ela tem uma tendência maior a ter em torno de 1,80 m na idade adulta. Tá? Todas
Todas essas medidas, elas têm que ser, portanto, anotadas nessa folha de registro, não apenas o gráfico de crescimento e desenvolvimento. Dentro da caderneta de saúde da criança, o índice de massa corporal também é uma medida antropométrica importante que pode e deve ser registrado e calculado, tá? A partir do momento em que eu registrei naquela ficha anterior, eu vou marcar a cada consulta, dentro do gráfico da criança, o crescimento dela. Essa linha verde, ela identifica a mediana, ou seja, o que a mediana das crianças tem de perímetro cefálico. À medida que ela tende ao score mais 2, significa que são as crianças com maior perímetro cefálico. Abaixo do score menos 2, essas crianças já com perímetro cefálico não adequado à idade, tá? Então a criança, a gente tem que mostrar a curva de crescimento para a mãe e mostrar a adequação ou não dela dentro dessas duas linhas vermelhas, ou seja, entre os scores mais 2 e menos 2, preferencialmente ascendente, tá? Sempre ascendente. Como que a gente marca? A gente evita de escrever qualquer coisa dentro dessa caderneta, tá? A gente tende a escrever fora da caderneta, ou em cima ou abaixo. Na base, a gente registra o mês e o ano em que a criança está vindo para consulta, e dentro a gente marca com um pontinho e faz a reta, tá? Ligando esses pontinhos. Caso a criança não compareça a uma consulta, vamos supor que ela está aí na consulta de 4 meses, na consulta de 6 meses ela não veio, ela só volta aí na consulta de 9 meses. Então ela tem um intervalo grande entre essas consultas. Eu já não vou mais ligar com linha contínua, eu vou pontilhar, para mostrar para os profissionais de saúde que essa criança não está comparecendo e que eu tive uma lacuna de conhecimento ali no crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? A mesma coisa vai acontecer com a curva de peso, tá? E com a curva de altura daquela criança, tá? E IMC também. Aqui eu mostro para vocês os marcos de desenvolvimento da criança, tá? Então a gente vai, a partir da nossa observação e da investigação da mãe, registrar cada mês de vida, ela vai até os 3 anos, tá? Esse instrumento de vigilância de desenvolvimento, e a gente vai marcar como presente, ausente ou não avaliado, tá? A presença desses marcos de desenvolvimento para aquela idade. Como é que a gente encerra, então, a consulta de puericultura? Nós vamos discutir com a mãe as condutas que devem ser tomadas para aquela criança, prescrever, se necessário, as medicações ou as condutas em que a mãe tiver principalmente mais dúvidas de como tomar, as solicitações de exames e encaminhamentos preconizados nos protocolos, tá? Lembrando, eu não falei lá na entrevista, mas um dado importante é com relação ao banho de sol, tá? Toda criança, ela precisa tomar sol diariamente por pelo menos 15 minutos, tá? E hoje tem sido preconizado a prescrição de vitamina D, tá? Hoje a gente sabe que a vitamina D, ela vai além da função de formação óssea tão importante para as crianças, mas ela também está relacionada a fortalecimento do sistema imune também e outras questões ao longo da vida adulta dela também, tá? Então, a partir do momento em que eu faço as prescrições, eu faço as solicitações de exames caso sejam necessários e encaminho essa criança de acordo com os protocolos estabelecidos, eu vou também apresentar e explicar as curvas de crescimento para aquela mãe, tá? E vou reforçar as principais orientações, especialmente quanto ao aleitamento materno exclusivo, alimentação, os hábitos de higiene, prevenção de acidentes. A gente reforça aquilo, faz um resumo daquilo que foi orientado para a mãe. Sempre lembrando de valorizar as potencialidades daquela família no cuidado da criança. Elogia a família. O que está de bom naquela criança? A criança está bem cuidada? Então fala isso para a mãe. Não há nada mais gratificante para uma família do que saber que o seu filho está sendo bem cuidado. Ainda que tenha algumas falhas e todo mundo erra, muitas, né? E a gente precisa valorizar aquilo que é positivo, né? E a criança tem que sair dali já agendada a consulta de retorno, seja com um profissional médico generalista ou com um pediatra, né? Nas consultas subsequentes, aí o que o enfermeiro vai fazer? Ele vai revisar as evoluções anteriores que foram feitas, interrogar sobre as queixas clínicas da última consulta que a criança
fez e vai fazer uma entrevista mais focalizada, especialmente nos hábitos da criança, tá? O exame físico também, ele vai respeitar, principalmente, por exemplo, se a criança está doente, se ela não tá? O humor daquela criança também precisa ser respeitado, tá? E vai avaliar o progresso daquela criança nas curvas de crescimento e desenvolvimento, analisando também o desenvolvimento neuropsicomotor, fazer novamente orientação, encaminhamento e marcação de consulta de retorno. Então, as consultas subsequentes, a gente espera que ela seja bem mais curta do que a primeira consulta, realizada pelo enfermeiro, mas que ela tenha tanta qualidade quanto na primeira consulta também, tá certo? E aqui são as referências da aula. Obrigada. E aí estão os meus contatos na tela para vocês, tá, gente? Obrigada. A vitamina D não é preconizada para prescrição do enfermeiro, tá? Era somente o pediatra que realiza a partir do nascimento, tá? A prescrição que o enfermeiro tem autonomia para fazer seria de sulfato ferroso profilático, né? Na dose de 1 mg por quilo por dia, como eu falei para vocês. Alguns soro fisiológico, tendo atenção básica. Algumas regiões o enfermeiro tem autonomia para prescrever antihelmínticos, né? Lembrando que um antihelmíntico ele só pode ser prescrito a partir do momento que a criança está evacuando, né? Então, se a criança está constipada, a gente não pode prescrever. E o sulfato ferroso ele não pode ser prescrito na dose de tratamento para anemia, somente na dose profilática. A partir dos 6 meses de vida. Até os 2 anos de idade, ele deve ser realizado na dose recomendada pelo Ministério. A vitamina A ela também pode ser prescrita, mas em áreas endêmicas. Não é o caso aqui da maioria do estado de Minas, não, tá? Também ela pode ser prescrita pelo enfermeiro. Essa é uma pergunta interessante e ao mesmo tempo difícil, porque a identificação de maus tratos ela não deve ser abordada somente por um único profissional. A partir da identificação de possíveis maus tratos, eu sugiro que o enfermeiro ele comunique essa constatação dentro da equipe de saúde da família, tá? Ou seja, para os médicos e para os ACS que compõem essa equipe, para que seja feita uma visita domiciliar, uma avaliação, por exemplo, do pediatra, se for o caso, dependendo do tipo de maltrato, tá? Que a criança estiver sendo exposta, por exemplo, um abuso, né? Sexual, por exemplo, né? Então, outros profissionais olharem, investigarem aquela constatação e chamar o serviço social para também uma abordagem daquela família. E a partir dessa discussão familiar, dessa discussão dentro da equipe, que condutas poderão ser tomadas. O enfermeiro não pode assumir para si, sozinho, tá? A responsabilidade de uma conduta frente aos maus tratos. Ele precisa do olhar da equipe para uma conduta apropriada diante daquele caso. Ele não pode ser omisso de forma alguma. Tá? Mas ele precisa do olhar da equipe mais do que nunca nessas situações, tá? É uma situação bastante delicada. Não. A fórmula infantil, ela pode ser utilizada exclusivamente até os 6 meses de vida, tá? O que vai muitas vezes influenciar na alimentação complementar é o ganho de peso dessa criança. Então, há pediatras que acabam por introduzir a alimentação complementar a partir dos 4 meses de vida, de acordo com esse ganho de peso, tá? Mas o uso de fórmulas a partir dos 6 meses é suficiente. Aí, lembrando também que é possível que a criança faça uso de leite de vaca também desde o nascimento, se a família não tiver condição de usar a fórmula, tá? Mas o leite de vaca até os 4 meses de vida tem que ser diluído a 1/3, tá? Ele tem que ser integral e diluído a 1/3, ou seja, 1/3 de água e 2/3 de leite de vaca, tá bom? A doença infecciosa ela vai influenciar no grande peso dessa criança,
tá? No crescimento dela. Porém, paralelamente, ela não pode segurar essa criança e fazer a avaliação exclusivamente para o atendimento só na consulta de crescimento e desenvolvimento. Você vai atender e paralelamente, o atendimento para leishmaniose tem que acontecer, tá? Especificamente para esse caso. Tá? Há várias particularidades que tem que ser adotado, o protocolo que está sendo adotado, as doses que estão sendo prescritas de medicamentos para ela, que tem que ser individualizados para esse caso. Então, é muito complicado eu à distância, sem conhecer essa criança, eu te falar o que essa criança vai comer. Depende. Muitas vezes só o leite materno para ela já é suficiente ainda, mesmo diante de um caso de doença aguda. Eu não sei qual que é a história prévia dela, como é que essa criança vinha evoluindo, tá? Então você vai precisar fazer todo aquele histórico, toda aquela investigação para individualizar a sua assistência, tá bom? Alguns indicadores eles podem ser estabelecidos, como por exemplo a própria antropometria da criança, né? As curvas de peso são medidas objetivas, tá? A mensuração de peso, o número de crianças com baixo peso, sobrepeso naquela comunidade, tá? O número de crianças com estatura adequada ou com IMC sobrepeso ou baixo peso, tá? São indicadores interessantes. O número de crianças que frequentam as consultas de puericultura, que comparecem às consultas de retorno, também são indicadores importantes, porque se o atendimento é bem feito, a família vai voltar, né? Então, isso seria um referencial importante para vocês. Uma outra estratégia que é pouco utilizada ainda é realmente usar ferramentas de questionamento mesmo para a família, né? Como que essa família está vendo as consultas de puericultura? Quanto que utilizar questionários objetivos de qualidade do atendimento, né? Instrumentos objetivos, sucintos, que falem o quanto que aquela consulta foi ou não importante para aquela família, tá? Você pode desenvolver ferramentas para isso. A gente tem na literatura ferramentas que avaliam esses parâmetros. Tá? Inclusive, por exemplo, a avaliação de qualidade de vida dessas crianças que são acompanhadas efetivamente. Tá? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha sido produtivo, tá? Espero que tenham gostado. Na tela estão os meus contatos, e-mail, telefone da minha sala, lá na escola de enfermagem, e precisando eu estou à disposição. Tá bom? Boa tarde a todos.